No Congresso Nacional, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o texto base do orçamento de 2024, mas a votação no Congresso fica para amanhã. Nossa repórter Gabriela Prado tem os detalhes ao vivo. Gabi, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. O texto base foi aprovado, mas continua a votação dos destaques lá na Comissão Mista de Orçamento. São 136 destaques apresentados e por isso mesmo a sessão do Congresso vai ficar para amanhã, já que essa votação deve ir até um pouco mais tarde. Então, sessão do Congresso para votação da Lei Orçamentária Anual amanhã às 11 horas da manhã. Vamos então falar de alguns destaques que ficaram nesse texto. O governo precisou negociar muito, principalmente para manter recursos no PAC. Um primeiro relatório apresentado tirava do PAC 17 bilhões de reais. O governo negociou e conseguiu com que esse rombo ficasse em apenas 7 bilhões de reais. O líder do governo, Randolfo Rodrigues, disse que essa era a meta, evitar que qualquer tipo de corte de recurso ficasse acima de 10 bilhões. Então, 7 bilhões a menos no PAC do ano que vem. Quem também perdeu recursos foi o Minha Casa Minha Vida, outro programa que é vitrine do governo federal. Passou de 13 bilhões para 8,9 bilhões de reais. Esses dois programas são programas que Lula conta, inclusive, para fazer entregas no ano que vem, viajar ao país. E aí já vão chegar em 2024 com um orçamento um pouco menor do que o previsto. Quem ganhou nisso tudo foi o Parlamento Brasileiro, que vai ficar com 53 bilhões de reais em emenda. Vão ser 25 bilhões para emendas individuais, 11,3 bilhões para emendas de bancada e 16,6 bilhões de emenda de comissão. Outra discussão que tinha ganhado corpo aqui no Congresso é com relação ao fundo eleitoral. Financiamento para os partidos políticos fazer as eleições do ano que vem. Esse valor, Márcio, vai ficar em 4,9 bilhões de reais, muito acima, quase o dobro do que foi 2020. Existia uma parte do Senado que queria que esse valor ficasse entre 3 e 3,5 bilhões, mas por enquanto no texto essa é a previsão, 4,9 bilhões de reais. Para encerrar, o salário mínimo vai ficar em R$ 1.412 para o ano que vem. A primeira previsão do governo é que ficasse em R$ 1.421, mas a inflação foi menor do que esperado, então, refazendo os cálculos, esse valor foi reduzido para R$ 1.412. E até por causa dessa diminuição do valor do salário mínimo, por causa da inflação mais baixa, foi possível, por exemplo, o governo redirecionar 6 bilhões de reais para emendas que seriam a sobra, aí, vamos dizer assim, desse salário mínimo que ficou mais baixo. Márcio, votação então para amanhã. Se passar amanhã, o governo começa 2024 com uma previsão de orçamento sem risco de contingenciamento. Se essa sessão não for feita, aí complica para o começo do ano que vem, pode ter contingenciamento. Volto com você.